Salve, salve rapaziada, Léo do Fake na área. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer sua bateria sair disso aqui pra isso aqui. Já se inscreve no canal, já deixa seu like, deixa aí seu comentário. Se você tiver alguma ideia de vídeo também, pode deixar que eu faço pra vocês. Bora que hoje eu vou mostrar coisa que você não acha no YouTube. Então vamos começar aqui pelo começo, vamos desativar tudo que eu fiz aqui primeiro pra gente ir de pouco em pouco. Essa música aqui é de uma produção minha, junto com meu parceiro Yoga, destruidor das batalhas de rima. A gente terminou essa música aqui semana retrasada, eu já comecei a meter mão na mixagem, logo logo ela estará disponível para todos vocês. A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é sobre para onde as coisas estão indo, grupos, etc. O meu kick, o meu snare e todas as minhas percussões estão indo por esse canal chamado C-Drums, que ele passa por esse grupo de NLS Bus, que eu vou falar logo logo. Depois passa por essa cadeia de plugins. Daqui ele é jogado para esse drum bass, onde a bateria se encontra com o Hero 8 e qualquer outro baixo que esteja. E em seguida vem para o All Drums, onde também é tudo. E vai tudo para o Mix Bus. Quando a produção é minha, normalmente eu nivelo os volumes do zero pelo Pro Tools, mesmo que eu já tenha feito no Ableton. Eu gosto de abaixar e subir de novo com mais atenção. No Hero 8 a mesma coisa. O Hero 8 passa pelo grupo de NLS Bus e passa por essa cadeia de plugin que joga lá pro Drum Bass. Vou desligar tudo aqui também. Eu desligando tudo só assim. O Hero 8 quase que não dá para escutar direito, né? Porque quando eu subi todos os volumes, já estava tudo ligado. Então eu meio que nivelei os volumes com essas coisas ligadas e depois eu só fui mexendo nos parâmetros. Eu vou dar uma aumentada para vocês escutarem o Hero 8 um pouco mais. Vamos começar pela bateria, né? Primeira coisa, NLS Bus. Grupão de NLS Bus. O que ele faz? Esse grupão de NLS Bus faz uma simulação de uma mesa analógica SSL e ele traz punch, harmônicos e mais profundidade para a bateria. Eu vou desligar e ligar a bateria com e sem ele. Você vê que até o kick muda um pouco da tonalidade. Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. No meu caso, costuma ser bom. Eu particularmente gosto bastante. Deixa mais redondinho, parece que ele encaixa mais. Traz um pouco mais de profundidade, segura um pouco mais os agudos do hi-hat, né? Eu normalmente, quando vou fazer a estrutura de volume, eu já subo a bateria toda com os NLS ligado e com esse grupo aqui também ligado. Então nesse caso, eu já subi ele com o Shadow Hills ligado. Já subi ele com Black Box ligado. E esse Expand, que é só para segurar ruídos. O Pro Kill cortando um pouco aqui do low end. O Spectre eu coloquei ele no final. Daqui a pouco vamos chegar nele. Então quando eu alinhei os volumes, já estava sonando assim. Eu vou desligar tudo e ligar tudo para vocês ouvirem a diferença. A bateria já traz um pouco mais de agressividade, mais atitude. Os NLS Bus, se vocês quiserem copiar aí, pausa o vídeo aí, eu vou abrindo aqui e vocês vão pausando e copiando aí. O primeiro, esse mic Drive 05. O segundo é o Spike Drive 0. O terceiro é o mic de novo, o Drive 0. O quarto, mic Drive 0. O quinto, mic Drive 0. O sexto, Spike Drive 0. O sétimo, Nive, nesse caso Nevo Drive 0. E o mic de novo em 0. E um Pro Kill
só para tirar um pouco do low end. No Shadow Hills eu costumo comprimir um dBzinho nele e coloco a chave no Steel, que é onde traz um pouco mais de sub. Traz até um pouco de profundidade, né? O Black Box, esse preset clássico aqui, eu normalmente deixo 80, às vezes coloco 100, 90, depende muito da música, do que pede. O kick eu comecei colocando R-Bass, não coloquei direto, poderia ter colocado também, mas eu preferi colocar aqui no C-Drums. E aqui ele trouxe um pouco mais do low end, né? Trouxe uma gordura embaixo já pra deixar mais porrada, né? Usei aqui em 42 Hz. A segunda coisa que eu fiz com o kick foi utilizar esse Transient Shaper para tirar todo o sustain do sub, porque eu só quero eu não quero que faça porque ele vai competir com o 808, e eu tirando o sustain, além de segurar, vai trazer um pouco mais de punch também. Aqui no médio eu também tiro um pouco do sustain, no agudo eu também tiro um pouco do sustain, mas o que faz a diferença mesmo é a parte do grave. Eu dei o low end, mas eu segurei ele, entendeu? Não deixei ele... Logo depois eu vim com o Pro Kill, vim cavando umas frequências que eu senti que tava vazando muito, né? Esse aqui que tava muito knock, tac, tac. Então ele serviu pra cavar e fazer com que o kick entrasse mais na mix, né? Você vê que ele ficou um pouco mais fechado, já entrou um pouco mais na mix. E pra música também tava pedindo mais um kick mais fechadinho do que um kick tac, 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 instalando. Tem música que funciona muito bem, o kick mais porradão assim. Aqui eu tirei 200 Hz, 400. Barulho de caixa, né? Médio e 3K, que normalmente traz um ataque pro kick. Eu quis deixar ele um pouco mais pra dentro, né? Logo depois eu vi com o Spectre dando um pouco de boost no low end. Se eu não me engano, eu fiz isso aqui depois que eu tinha mixado até a voz, né? Que normalmente quando eu mixo a voz, eu acabo voltando para os elementos para dar uma ajustada, entendeu? Então às vezes faltou uma frequência, às vezes sobrou outras, então, né? A gente vai fazendo a mixagem, né? Esse kick duplicado aqui, ele é basicamente um sidechain. Como o Pro Tools tem um problema, inclusive se alguém souber como é que resolve, por favor, comunicar-me. Tem um problema de sidechain, então quando eu faço o commit lá no 808, estava dando um atraso no sidechain, o kick estava batendo e estava brocando o 808 depois, então eu criei o 808 e atrasei um pouco, quer dizer, adiantei um pouco ele para o tempo bater certinho lá com o 808. Agora vamos para o snare. O snare, como vocês preferirem, esse caso aqui é snare. Eu tirei um pouco de médio e tirei um pouco de agudo pra ele encaixar um pouco mais na mix. Eu tava sentindo que ele tava indo demais, mas no final acabei dando um pouco mais de agudo porque eu senti que com a voz ficou faltando. Mas isso você só vai percebendo também quando você vai mixando outros elementos. E só lembrando que eu mixei aqui no contexto geral, né? Eu não fui mixando individualmente cada coisa. Eu deixo a música rolando e vou mixando com tudo ligado, entendeu? Mas às vezes quando você comprime a voz acaba ficando um pouco mais destacada, então algumas frequências perdem em certos elementos. Você vê que já entrou mais. Aí coloquei esse C2 só para segurar um pouco o transiente e prender um pouco mais a caixa, assim. Depois eu vi com o Spectre trazendo um pouco de corpo nessa região aqui de 180 Hz.
um pouco mais de agressividade nessa região aqui de 3K e um pouco mais desse agudo aqui para trazer um pouco mais a caixa para frente, que acabou ficando um pouco para trás. Mas aí, em vez de eu pegar o equalizador e subir, eu joguei um Spectre porque ele satura a região de frequência, além de dar um boostzinho, né? Então dá um negocinho a mais. Logo depois eu vi com esse plugin Nock, que é um plugin maravilhoso para mixar bateria aí de trap, de qualquer estilo. Ele é um plugin que ele é um transient shaper, um saturador, adiciona sub, ar e tem um clipper. Nesse caso aqui eu utilizei para aumentar um pouquinho o transiente, para ele pular um pouquinho. Usei um saturador e eu usei isso aqui para trazer um pouco mais de agudo. Isso aqui também foi feito depois que a voz foi mixada. De reverb do snare, eu coloquei o plate, Pure Plate da UAD. Eu amo esse reverb tanto para voz, tanto para snare. E esse snare ele já tem um reverbzinho, né, descarado. O hi-hat lá na produção eu já tinha colocado um tape para segurar um pouco dos agudos, mas aqui eu vi que eu precisei colocar outro tape no final. Mas vamos lá. Primeiro eu comecei com surf para segurar esse rachezinho, essa coisa que dá uma ardida no ouvido. Eu vi com Pro Kill dando um corte até 3K, um high pass, dando uma segurada aqui na fundamento. E esse cortezinho aqui no super agudo. Isso para fazer o hi-hat encaixar mais ainda na mix. E no final coloquei um tape da Soft Tube, como vocês quiserem. Que aqui no caso eu uso Type A ou Type A, ou tipo A, né? No 10 mesmo, no talo, que vai fazer segurar todo esse hash, essa coisa que incomoda o ouvido. Se você tiver aí um hi-hat que esteja dando essa ardida no ouvido, ou até um elemento agudo, coloca aí um Kramer Taper ou esse tape da Soft Tube, coloca aqui no ar, gira aqui o amalte e vai medindo aí até você sentir dessa diminuída. De open hat eu dei esse super corte aqui até 2K, né, um high pass até 2K, e diminui um pouco aqui do agudo dele. Bem sutil. Depois eu vi com Surf 2, também para segurar esse rachezinho que dá ardida no ouvido. Esse Air Chorus aqui é uma automação que eu fiz para quando ele... Inclusive acho que eu acabei de desativar sem querer. Tá ativado. Ele liga apenas nos refrões para fazer o open hat abrir um pouco mais e trazer uma dinâmica diferente para a música. Basicamente o que ele tá fazendo é isso. No verso... E agora no refrão. E depois eu coloquei um True Verb. Podem copiar esse preset, que basicamente é um preset onde ele faz você colocar as coisas ou para frente ou para trás na mix. Basicamente a distância aqui você faz com que ou ele fique mais para frente ou ele fique mais para trás. No caso eu quis deixar ele mais para trás, então ele vai criar essa profundidade e jogar o open hat um pouco mais para trás. Você vê que já deu uma... Jogou um pouco mais para trás ele, né? Agora vamos para a conguinha.
conguinha eu já comecei usando o mesmo preset do True Verb, jogando ele completamente para trás. Depois eu vim com o Pro Kill, dando um pouco de corpo, tirando um pouco de médio, tirando um pouco de presença, que eu queria deixar ele mais encaixado na mix. Um pouco mais de definição também, né? O Pro C, só para controlar os picos. E um tape para segurar o agudo, que nem eu fiz com o hi-hat. E um Valhalla Plate só para trazer um pouco de ambiência. Bem sutil, de K1. O Crash... eu coloquei um Pro Kill, tirando um pouco desse... que você não quer normalmente no prato. E cortei um pouco do agudo para entrar um pouco mais na mix. E coloquei esse PS22 Spread para abrir um pouco mais do estéreo dele. Se vocês quiserem também podem copiar esse preset aí, que ele é muito bom. Eu acabo mexendo mais aqui no Spread, mais aberto, mais fechado. E aqui é onde eu escolho o ponto de partida para abrir o estéreo, né? Se eu quero que abra a partir de 3K, se eu quero que abra a partir de 0, de 32 nesse caso. Então aqui deixa mais assim. Vamos lá, antes e depois. Agora vamos para essa percussão aqui, que é um snapzinho. Aqui eu comecei jogando o True Verb, puxando um pouco ele para trás, não usei tanto, né? Depois vi com um Pro Kill dando corpo, dando um pouco mais de agressividade e tirando esse agudo para encaixar um pouco mais na mix. Depois eu vi com o limiter destruindo todo o transiente. Depois vi com o Surf 2 só para dar uma limpada a mais. E depois coloquei um knock, dando só uma saturação. E por fim o Snare Roll, eu coloquei um Panman para trazer esse estéreo do lado esquerdo e direito, né? Agora vamos para o 808. O 808 é a mesma coisa, né? Quando eu subi o volume dele, já estava ligado os NLS Buzz e esse grupo aqui com o Shadow Hills, o R-Comp, o Black Box e os Gates. O Spectre não tava e nem o Surf 2. Eu vou deixar já o Surf 2 ligado, que o Surf 2 é nada mais dá menos do que o Sidechain com. Se você quer saber um pouco mais sobre o Sidechain,
dá uma olhada no meu shorts, que eu fiz um vídeo falando sobre esse saditinho aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi usar um R-Comp só pra aumentar um pouco da cauda do Hero 8, né? Que eu senti que tava caindo muito, ó. Então, com esse R-Comp ele já deu uma segurada, né? Release lento, né? Pra quando ele bater, ele segurar. Bum, bum, bum. Vai fazer bum. Se eu deixasse muito rápido aqui, não ia adiantar nada, ó. Trazendo um punch, né? Mas não era a função nesse caso. Um RBzão, de novo, trazendo essa região aqui de 80 Hz. Depois vim com Pro Kill, tirando essa frequência aqui de 200 e 400, que dá um corpo pro Hero 8, que nesse caso não tava demais. Porque ele encaixou jamais, né? E esse corte aqui no agudo. Depois eu vi com o Exciter trazendo um pouco de harmônico nessa região média, né? Que é onde sai o Hero 8 na caixa do celular. Depois eu vim com o Imager. Coloquei aqui o estereoise e aumentei o estereozão dele dos 300 Hz pra cima. Depois vim com o Surf 2, se vocês quiserem copiar esse preset, podem copiar, que ele é muito bom. Nesse caso aqui, eu tava sentindo que o Hero 8 ainda não tava encaixado 100% com o kick. E eu senti que ele tava meio, sei lá, estranho, e eu uso o Yamaha HS5, né? São monitores de áudio que não sai 40, 30 Hz, então, nem 50, né? Então, eu tinha parado para observar no meu spam, e ele tava com um pico. Normalmente quando tá esse picozão assim, lá ele... Quando tá esse pico, eu não gosto muito, porque normalmente tá com muito subgrave, né? Então, eu joguei esse surf e fui girando... e fui girando aqui o def até eu sentir que ele estava encaixado, entendeu? Então foi mais sentido o que eu ouvi. Depois vim com o limiter, que acabei de perceber que não tá fazendo absolutamente nada. Um Pro Kill 4 de novo, fazendo também nada. E um segredinho mágico pro Hero 8, que eu aprendi hoje com o meu brother Ranieri, grande mixer do Brasil, que é nada mais nada menos do que utilizar o Cellular Vocals, o compressor do Cellular Vocals no Hero 8 para trazer punch. Provavelmente essa aí nem vocês imaginavam. Você vê que colou, viu? Mas ficou uma porrada, virou uma coisa só assim, né? Aí depois desse Cellular Vocals eu cortei aqui o super agudo, né? Que já tava até ligado. E coloquei um Spectre trazendo um mais low end e um pouco mais de médio. E olhando lá pro spam, você vê que aquele pico já sumiu. Você vê que tá harmonioso ali, não tá um pico e um negócio aqui, um kick aqui, um picozão aqui
de... Tá foda, velho. No contexto da música, vou dar um spoiler aí pra vocês escutarem. Movimentou, uau. Ninguém sabe como esse nego tá na rua, ele movimentou, uau. Refrãozinho. Ela sabe, o nego movimentou, uau. Movimento, uau. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Mais uma vez, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida. Se quiser que eu fale de alguma outra coisa, de outro assunto sobre produção, sobre mixagem, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer esse vídeo. Eu vou ver o comentário de todo mundo aí e vou colocar aqui na listinha de conteúdo para trazer aí para vocês. Me sigam aí também no Instagram, ó. Gigante aí para vocês. Eu sempre posto coisa lá, posto shorts. Às vezes trago coisa lá que eu não trago aqui. E é isso, galera. Tamo junto e até a próxima.